Quando eu era criança, como a maioria das crianças, era encantado com o tamanho e os hábitos dos dinossauros. E ficava pensando como aqueles seres fantásticos tinham desaparecido do nosso planeta. Nossa história já presenciou 5 extinções em massa, que funcionaram como um recomeço evolucionário, algo como aquela tecla de reset dos aparelhos eletrônicos. Entre 150 e 450 milhões de anos atrás, algo em torno de 75 a 96% das espécies terrestres desapareceram. De todas essas extinções, apenas uma, justamente a que matou os dinos, foi provocada por um asteroide. Todas as outras foram em função de mudanças no clima da Terra. Uma 6ª extinção em massa está em marcha e podemos percebê-la de uma forma muito mais fácil do que imaginamos. Pense numa viagem que você faz com a família para o interior, de carro. Uma simples viagem como essa pode trazer algumas respostas. A sensação de que o número de insetos que se espatifam no para-brisa tem diminuído é uma pista para percebermos como a população de abelhas, gafanhotos, libélulas, formigas, besouros, borboletas, entre as mais de 1,5 milhão de espécies conhecidas de insetos, tem diminuído. E esse declínio pode significar, acreditem, a extinção de uma boa parte da vida no nosso planeta. Em uma análise, a partir de 73 estudos de longo prazo sobre o declínio de insetos ao redor do mundo, pesquisadores australianos e chineses perceberam que os insetos estão a caminho para uma extinção, o que nos levaria a um colapso catastrófico dos ecossistemas da natureza, nas palavras deles. A conclusão é de que mais de 40% das espécies de insetos estão sofrendo quedas populacionais em um ritmo constante e a uma velocidade 8 vezes maior, em média, do que a dos mamíferos, aves e répteis. Estudo publicado na revista científica Science, analisando dados desde 1989 em pesquisas de campo da Alemanha, constatou que a biomassa de insetos que fica presa em equipamentos de captura diminuiu 80%. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, as abelhas e outros insetos são necessários na polinização de cerca de 84% das plantas que comemos. Diversas são as causas apontadas para esse declínio. A urbanização, a agricultura intensa, o uso de pesticidas e as mudanças no clima do planeta que alteram, por exemplo, o período de sincronia entre a floração das plantas e a chegada ou a eclosão dos insetos. Sem eles, o colapso da cadeia alimentar causado por uma cascata trófica de baixo para cima atingirá desde predadores até as plantas, aniquilando ecossistemas inteiros, com prejuízos econômicos incalculáveis. Para impedir essa tragédia, é urgente uma drástica redução no uso de produtos químicos, como herbicidas, fungicidas e pesticidas, que, quando aplicados, atingem espécies que não eram o alvo delas e têm sido muito associados ao declínio mundial das abelhas. Infelizmente, pelo 5º ano consecutivo, a liberação de agrotóxicos bateu recorde aqui no Brasil. Em 2020, 493 compostos químicos foram liberados. Destes, 25 foram considerados pela Anvisa de moderada a extremamente tóxicos para a saúde humana. Se a gente for falar do meio ambiente, a agência regulatória considerou 251 produtos como muito ou altamente perigosos. Alguns deles, inclusive, já são proibidos na Europa há mais de uma década. Todos os anos, nós brasileiros consumimos quase 5,5 litros de agrotóxicos presentes nos nossos alimentos. É como se todo mês bebêssemos uma garrafinha cheia de veneno. O último dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva revela que 70% dos alimentos in natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos, sendo que desse total, 28% contém substâncias não autorizadas no Brasil. Nessa conta,
Não estão, inclusive, os alimentos processados, produzidos a partir de grãos geneticamente modificados e temperados com essas substâncias químicas. Desde 2008, ocupamos o lugar mais alto no pódio global quando o assunto é o uso de agrotóxicos pela agricultura. 1 milhão de toneladas de veneno. No Brasil, o crescimento do setor foi de 190% em 10 anos, enquanto o mercado mundial cresceu 93%, segundo a Anvisa. Em abril de 2015, o Instituto Nacional de Câncer emitiu um posicionamento público a respeito do uso de agrotóxicos e ressaltou que os efeitos à saúde associados à exposição crônica se relacionam com o desenvolvimento de câncer, mas também de infertilidade, impotência, aborto, malformação fetal, neurotoxicidade, desregulação hormonal e efeitos sobre o sistema imunológico. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde publicou estudo onde classificou 5 agrotóxicos amplamente utilizados aqui no Brasil como prováveis agentes carcinogênicos para humanos. Segundo a OMS, os agrotóxicos causam 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano em países em desenvolvimento. Consumimos hoje pelo menos 10 agrotóxicos que são proibidos em outros países do mundo, como o 24D, um dos ingredientes do chamado agente laranja, que foi pulverizado pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, deixando gerações de crianças nascendo deformadas, sem braços e pernas, até os dias de hoje. Mas não para por aí. Aqui no Brasil, o veneno tem desconto. O governo federal isenta completamente os agrotóxicos de impostos federais, como o IPI, o PIS, PASEP e o COFINS. E ainda por cima concede redução de 60% da alíquota de cobrança de ICMS a todos os agrotóxicos fabricados a partir de uma lista de dezenas de ingredientes ativos. Essas isenções se somam ainda a outras determinadas pelos estados. Na maior parte dos casos, os agrotóxicos não pagam nada, zero de imposto. Não bastassem esses desafios, ainda desperdiçamos 1/3 dos alimentos produzidos em todo o mundo. Anualmente, junto com toda a energia, água e produtos químicos envolvidos na sua produção e descarte, o volume corresponde a 1,3 bilhão de toneladas, e se fosse um país, o desperdício de comida seria o 3º maior emissor de gás carbônico do mundo. Só perderia para os Estados Unidos e para a China. O filósofo Claude Lévi-Strauss dizia que os alimentos não são bons apenas para comer, mas também para se pensar. Então escolha consumir o que se produz localmente, respeitando a capacidade de regeneração do solo, utilizando técnicas agroecológicas e preferencialmente de pequenos agricultores. Valorize a produção de alimentos produzidos sem o uso de veneno. Não se apegue à estética da fruta, legume ou verdura. O importante é como ele foi produzido. Coma cascas, talos e sementes. Se não gostar, composte seus resíduos. Evite o desperdício. Se engaje em campanhas pela agricultura livre de agrotóxicos. Participe de plantios. Mobilize hortas urbanas. Plante em vasos sua comida. Cultive abelhas nativas em sua varanda. Crie um hotel de insetos nas suas plantas, pois o desaparecimento deles é o golpe final no complexo sistema que sustenta a vida na Terra. E se eles desaparecerem, não irão sozinhos.